Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de perfuração e desmonte de rocha. Hoje a gente vai estar vendo a continuidade da aula anterior, de malha de perfuração. Então a ideia de hoje é justamente verificar a configuração do furo até montar a malha de perfuração, que é um dos 3 pontos que compõe o plano de fogo, tá? Que compõe esse projeto executivo para estar realizando o desmonte de rocha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michael Santos, eu sou docente pela Federal do Oeste do Pará e vamos começar. Tá, indo para os parâmetros geotécnicos de cálculo que a gente tem para montar o nosso plano de malha de perfuração para o desmonte de rocha, a gente tem altura da bancada. Aqui eu coloquei algumas alturas de bancadas comuns, tá? Para cobre, para ferro, para minerais não metálicos, minério de carvão mineral, a largura da bancada e o ângulo da face do talude. Isso aqui é comum. Isso aqui são, como é que eu posso dizer, o que se tem de mais frequente, mas pode acontecer que seja diferente disso, pode acontecer. Geologia é sempre assim, Cada caso é um caso. E as minhas configurações de altura da bancada, largura, ângulo do talude, tudo isso vai depender do quê? Da competência geotécnica do maciço rochoso. Tá? Então, quando eu faço furos inclinados, geralmente eu vou ter o quê? Uma face de talude inclinada também. Tá? Inclinação dos furos vai estar diretamente relacionado com a altura da bancada, o equipamento de perfuração que eu vou utilizar também, o plano geométrico do talude. Meu talude, de acordo com o plano geotécnico, ele precisa ter tantos graus de inclinação. Então, provavelmente eu vou fazer aí uma perfuração inclinada, de furos inclinados. Tá? Então, tudo isso depende da geologia do local. Aqui as escavações feitas. A é onde a escavação é feita primeiro. Tá? Como naquele exemplo que eu mostrei, na foto, tem escavações que tem sedimentos por cima, além da parte que é dura, a parte que é competente. Faz essa remoção e depois a gente parte para o desmonte mesmo nessa área B. Tá? Montando a altura da bancada aqui, ó. Altura. Acho que eu pintei aqui, peraí. Pintei de amarelo aqui. É isso mesmo, altura da bancada, tá? Pega a bancada de perfil, essa seria a altura da bancada. Que a gente está vendo bem aqui também nessa imagem de baixo. Bench high, altura do banco ou da bancada, tá? Sequência de avanço dos bancos, a gente tem a sequência, vai adentrando, desmontou essa... Na abertura dessa aula e de todas as aulas dessa série, de perfuração e desmonte de rocha, a gente tem uma bancada sendo desmontada. Então é uma sequência de desmonte. Ela vai... Pronto. Ela vai avançando, tá? Para dentro, pode-se dizer assim, deixando a bancada aqui, ó, mais larga. Tá? A mesma coisa que acontece com o banco de baixo, com o banco de baixo, com o banco de baixo, até chegar no fundo da cava e minerar todo, ou a maior parte, ou a parte mais viável de se minerar, de se explotar o minério, tirar o minério lá do fundo e trazer para a superfície. O objetivo da bancada está aí na descrição, padronizar a profundidade dos furos de detonação e garantir a estabilidade da face do talude. É conseguir chegar lá no fundo de forma mais segura possível. Quando a gente tem um material muito competente, falando de rocha, material rochoso muito competente, a melhor forma, a forma mais segura e com menor risco geotécnico de chegar lá é o método de lavra em bancadas. Até por isso é o método de lavra a céu aberto mais comum que existe. Tá? O que mais a gente tem aqui? O que eu falei da subfuração, tá aqui. Essa parcela, a gente tem a altura da bancada, a altura H, aqui, a altura H da bancada. E a gente tem essa parcela que se soma à altura H. Elas juntas, elas formam a profundidade do furo, ou a altura do furo. E essa parcela que passa da altura da bancada é justamente a subfuração, tá? Que está pontilhada aqui de vermelho, subfuração. A gente tem 3 elementos aqui também que eu estou dando de destaque nessa imagem. A gente tem aqui embaixo o que eu chamei de repé anteriormente, tá? Agora vocês estão visualizando o que é repé.
essa parcela que não foi desmontada na detonação anterior, ficou um pedaço de rocha aqui, ficou feio, ficou esse pé, no pé do talude ficou um pé feio, ficou uma saliência, uma protuberância. Então, esse é o que a gente chama de repé. Tem quando acontece o overbreak, é quando quebra demais. Tá? A gente tem aqui a face do talude e a minha face do talude ela não está perfeita. Por quê? Porque entrou demais, comeu essa parte aqui. Ó. Ela perdeu uma parte da face. Então isso aconteceu um overbreak. Isso aqui não é desejado. Tá? Ela precisa ficar com a face de talude bem adequada. Assim. E quando quebra de menos. Tá? Poderia ter sido feito um pré-split. Acho que até foi feito. Olha, tá vendo isso aqui, essa meia cana aqui, que a gente chama de meia cana, isso aí é um, como que se fala, é uma marca de que foi feito um pré-split anteriormente, tá? Ou um churrasquinho, enfim, um desmonte secundário, que a gente vai ver mais pra frente. É uma marca do último desmonte, tá? O número 3 aqui de azul, a gente tem o underbreak, quando quebra de menos. Então a face do talude ficou feia porque ficou com um pedaço a mais. Aqui ficou com um pedaço a menos. Tá? Quando fica com um pedaço a menos, ou seja, desmontou demais, quebrou demais, a gente pode chamar também em português de ultra quebra. Quando acontece de menos, quando quebra de menos, que eu chamo de underbreak, eu geralmente chamo de underbreak. Eu não consigo pensar num termo em português que substitua ele, tá? Mas houve uma quebra de menos, e aí sobrou rocha, deixando feia a face do talude, deixando com excesso de material rochoso. A face não está lisa. Continuando aqui com os parâmetros geométricos, a gente tem o tampão. O tampão ou stemming, essa parte aqui, é a parte que não é carregada com explosivo. Esse charge length é a altura do explosivo. Então eu enchi de explosivo aqui, a partir desse ponto eu não ponho mais explosivo. Eu ponho qualquer material inerte para tampar. Nesse caso aqui tem plugs. Plugs ajudam a tampar, tá? Mas poderia ser material rochoso também. Poderia ser esses sedimentos aqui, tá? Eles poderiam você preencher essa parcela aqui e confinar o explosivo. O explosivo ele precisa ser confinado dentro do furo. Se não precisasse desse confinamento, então a gente nem fazia furo, né? É justamente essa pressão de confinamento que vai fazer com que o explosivo funcione bem. Ele desmonte adequadamente o material rochoso. Nesse caso aqui, eu suponho que seja só um plug para evitar com que o furo perca a sua estabilidade, tá? Então, para que nada entre aqui dentro. Aí depois ele tira o plug, adiciona os explosivos, adiciona esse material aqui mais fino, que vai servir como tampão, e por último põe o plug, tá? Põe o plug de volta. Então, nesse caso aqui a gente tem uma mineração, digamos assim, um pouco mais rica, tem um plug feito, um tamponamento aí feito. Ó, observe que nessa segunda imagem aqui, esse material solto é bem menor. Então ele já foi inserido dentro do furo, mas isso quando? Só depois que eu já coloquei os explosivos. Então esse material granulado de solo, ou de material rochoso pouco consolidado, é justamente que faz o próprio tampão. Esse plug é só para completar o tamponamento e antes de eu colocar o explosivo serve também para manter a estabilidade do furo. Tudo bem? O que acontece? O que a gente tem nessa imagem? Nessa imagem aqui eu trago para vocês um problemaço, provavelmente um desmonte que não teve tampão. Vocês conseguem ver o tamanho das partículas aqui? Eu acho até perigoso essa perfuratriz estar aqui perto, tá? Pelo tamanho dos blocos que está gerando esse desmonte. Esse desmonte ele foi ineficiente, ele está gastando muito explosivo, tá? A gente está vendo grandes partículas aqui. Esse desmonte ele não é interessante, ele não foi feito com tamponamento, tanto é que o material ele saiu voando, então pouca coisa foi aproveitada para desmontar o maciço rochoso. Pouca coisa da onda foi para os lados. A maior parte da onda ela fez subir o material. Por quê? Assim como a água, quando acontece o desmonte, ele segue o caminho preferencial, o caminho que é mais fácil. Se está aberto o furo, se não tem tampão, não tem nada para confinar o explosivo, ele vai para cima. Aquela onda de detonação ela vai para cima. E logo em seguida a expansão gasosa. E aí forma essa imagem mais ou menos assim, de material rochoso sendo lançado para cima.
Tá? Então isso aqui é bem errado, foi muito mal feito, não foi feito nem com tampão. Então não teve o confinamento do explosivo. E ele é necessário, tá, para que haja um desmonte adequado. Outro ponto importante é o colar. O colar, muitas vezes, ele é dito como a parcela do furo que não é preenchida antes de colocar o tampão. Tá errado? Mais ou menos. A gente tem o colar, quando a gente fala de mineração subterrânea, o colar, de fato, ele pode ser considerado isso aí mesmo, a parte que não foi tamponada ainda, tá? Que está vazia, mas que não tem explosivo. Já foi adicionado explosivos, mas não foi colocado o tampão. Então a gente tem o colar, tá? Como a gente está vendo nessa imagem aqui. Mas, por definição, colar significa a boca, a caçapa do furo de detonação, tá? Colar é justamente o que a gente está vendo nessa foto aqui. Essa entrada do furo de perfuração, tá? Mas muita gente diz que é isso aqui. Tá errado? Não tá. Mas, por definição, o colar é a boca do furo de detonação. Mas também pode, na lavra subterrânea é muito também dito que é a parte que ainda não foi colocado nada. Que tem a parte que tem explosivo e a parte que vai ter um tampão. Só que antes de colocar o tampão, ele fica o colar. Aí não vai ter mais colar a partir do momento que eu vou colocar material inerte para virar tampão. Seja material fino rochoso, seja uns tampões. Eu conheci uma vez um rapaz, eu não lembro de qual parte ele é do Nordeste, que ele criou uma empresa, né, que vendia uns tampões. Ele tinha uma mineração pequena de gesso, e daí a de gipsita, né, uma mina de gipsita. E aí ele vendia os tampões feitos do material que sobrava, dos restos da pedreira dele. Então a gipsita ela servia bem como material. Ele fez um estudo, acho que foi até uma dissertação de mestrado dele, que ele fez como provando a eficiência desse material, né, dessa gipsita como tampão. Ele diz que ele vende comercialmente assim para pedreiras, para minerações lá perto. Quando fica muito longe, não fica interessante por causa do custo do frete. Mas qualquer material inerte pode ser o tampão. No exemplo dele, chique até, é o resto do gesso, né? Ele aproveita o gesso que não vai para a produção industrial. Eu confesso para vocês que às vezes que eu tive contato com perfuração e desmonte de rocha, né, que eu fiz na prática junto com o Blaster, a gente utilizava sacola, a caixa que vinha explosivo, qualquer coisa assim, mais os farelos, né, os sedimentos, as rochas ao redor, para tamponar. Mas sem tampão a gente não deixava. Então qualquer material tão detonante, qualquer material inerte, pode ser utilizado como tampão. E antes de preencher o buraco com esse tampão, né, já colocou explosivo, e agora tem a parte superior vazia. Então esse também pode ser chamado de colar, principalmente na lavra subterrânea. Tudo bem? O decking ele é bem importante, tá? O decking, assim como o tampão, ele é igual um tampão, ele é um material inerte, mas qual que é a diferença dele para o tampão? O tampão ele tampa, né? Ele fica na boca, ele fica em cima. Ele fica no começo do furo. O decking não, o decking ele vai estar no meio do furo. Ele vai servir justamente para separar a carga explosiva. Eu coloquei 1, 2, 3 cartuchos. Aí eu ponho um deck, ou seja, um material inerte. Ponho resto de sedimento, qualquer coisa para inerte. Aí depois de um alto de alguns metros eu volto a colocar explosivo para eu poder tamponar. Tá? Então esse tampão intermediário no meio do caminho, que vai dividir a minha carga explosiva em duas, às vezes até em mais, é justamente o que a gente chama de decking. Eu nunca vi em português o nome disso, tá? Mas a gente pode estar utilizando o termo em inglês, decking. Aqui a gente tem um estudo feito aí para usar o air decking. É o decking de ar. Uma bag gas bag, que a empresa chama. Então é uma bolsa, né, um plástico, viu? A gente usava sacola, a gente não estava tão errado. É um plástico que dentro dele tem vinagre, tem uma solução que ela vai expandir, um gás que vai se expandir. O bicarbonato, né, quando ele entra em contato com vinagre, a gente sabe que ele tem aquela efervescência. Então ele vai inchar
essa bag, essa sacola de plástico, e vai tamponar melhor. Ele é muito indicado, tá, para situações em que há muita presença de água no maciço rochoso, tem muita surgência, tem um lençol freático, tá? Então, para evitar com que o explosivo perca a sua eficiência, a sua capacidade, muitas vezes é utilizado o air decking, tá? Isso é uma coisa mais recente, das últimas décadas. No princípio, se pegar um livro assim um pouco mais antigo, década de 80, começo da década de 90, nada é falado a respeito desse acessório, digamos assim. É o único acessório que eu vou falar hoje, tá? Porque tem muito a ver com a geometria e não com os acessórios de detonação, que é assunto para outra aula, tudo bem? Tá, e existiam uns cálculos assim de decking. É 6 vezes o diâmetro do furo. Nesse caso aqui é 12 vezes o diâmetro do furo. No caso do air decking, 6 vezes também o diâmetro do furo. Tá? Então, tem uns cálculos que a gente já vai ver no próximo slide. Mas antes de entrar nessa parte de cálculo de furo individual, né, para montar a malha de perfuração, vamos falar justamente dela, da malha de perfuração. Nos casos mais high-tech, mais novos, mais modernos, a gente tem aqui uma perfuratriz guiada por satélite, às vezes até mesmo, como a gente viu na nossa primeira aula, uma cabine aqui longe, e a perfuratriz sendo guiada por joystick. Mas o posicionamento, o GPS e tudo mais pode ser feito hoje em dia, né, com a evolução tecnológica, através de satélite. O satélite emite informações, ponto de georreferenciamento, e a gente tem uma malha perfeita. Perfeita que eu falo, se ela é retangular, ela é perfeitamente retangular. Tem sempre 2,5 por 5, por exemplo. Tá? Se ela é quadrada, ela é perfeitamente quadrada. Tem exatamente 3 metros por 3 metros. Só um exemplo, tá? E como ela é feita hoje em dia, ela é mais ou menos assim. Tem gente que faz um gabarito. Onde eu trabalhei numa pedreira, os operadores usavam um gabarito de perfuração, que era uns cabos de vassoura amarrado assim, para ter mais ou menos uma ideia da distância, estava certa, a distância do afastamento e do espaçamento, tá? Muito rudimentar assim, mas ficava melhor do que tá nessa foto, pelo menos, tá? Nessa foto aqui é como acontece hoje em dia, assim, não tem um controle muito bom. Nesse que eu trabalhei ainda tinha, com gabarito utilizando os cabos de vassoura, tá? Mas a princípio a gente tem 4 tipos de malha de perfuração: malha quadrada, malha retangular, triângulo equilátero, também chamado de pés de galinha, e a alongada. O que acontece? A princípio são só 2 tipos: a quadrada e a triângulo equilátero, também chamado de pés de galinha. Tá? Pés de galinha não aquele aqui do lado do olho, né? Deixa eu ver se... Ainda não. Mas que vai formando nas pessoas com mais idade. Mas o triângulo equilátero aqui, ou pé de galinha, ele tem um formato muito específico, tá? E o quadrado é o que vocês imaginam mesmo. Imaginem um quadrado e cada vértice do quadrado é um furo de desmonte. Então a gente tem, formando quadrados assim, uma malha. Geralmente o furo da malha quadrada ele é utilizado para furos verticais, furos retilíneos, tá? Sem inclinação. Geralmente são quadrados. Como a gente vai mexer com densidade de explosivo, a gente vai calcular quanto de explosivo eu preciso para pôr em cada furo, tá? Porque a gente tem aqui, olha essa imagem. A gente tem o furo aqui e cada furo desse vai gerar uma onda e uma expansão gasosa. Cada furo desse vai ser responsável por uma porção, por uma parcela diferente de desmonte de material rochoso para ser desmontado. Então cada furo vai ser responsável por um pedaço diferente. Tá? Juntos, na sequência, eles vão formar um desmonte por completo. Tá? Então depende da organização da malha, eles vão ser chamados de quadrado. Retangular, imaginem um retângulo. Cada vértice do retângulo a gente tem um furo de detonação. E o pé de galinha, ele é a malha estriada também, triângulo equilátero, estriado ou pé de galinha. Tá? A gente vê que nesse caso do pé de galinha, existe uma distribuição de energia melhor. E eles são aplicados a furos inclinados. Tá? E o que é a alongada, então? A alongada ela é exatamente a mesma coisa do que triângulo equilátero, pé de galinha ou estagiada. É a mesma coisa, só que com um distanciamento maior entre elas.
Então a gente tem a malha alongada, é a mesma coisa que essa triângulo equilátero, só que mais distante os pontos um do outro, dando uma proporção diferente. Tá? Ela fica alongada, é um pé de galinha alongado. Tá? E a gente tem a distribuição de energia. Quais que distribuem melhor energia? Triângulo equilátero e alongada. E elas são aplicadas quando? Quando a gente faz furos inclinados. Tá? Eu posso fazer uma malha alongada, uma malha estagiada, uma malha pé de galinha com furo vertical? Pode, mas a princípio ela não foi criada para isso, mas pode. Agora, fazer uma malha quadrada, por exemplo, com furos inclinados, ele tende a ser um pouco mais difícil de ser executado, então pouco se vê isso acontecer, tá? Geralmente quando a gente tem o furo inclinado, geralmente a gente tem uma malha triângulo equilátero alongada. Já vi casos de ter retangular. Quadrada fica bem mais complicado, tá? A princípio, cada caso é um caso, né? A gente, como eu mostrei no primeiro slide dessa aula, a gente avalia o resultado do desmonte justamente para redimensionar tudo. A gente pode ajustar de acordo com cada caso. Cada caso é um caso, mas a princípio, furos inclinados, triângulo equilátero, né, que é a mesma coisa que pé de galinha, que é a mesma coisa que malha estagiada. Também a variável dela é a malha alongada. E, enquanto que a malha quadrada ou retangular, a gente usa furos verticais, tá? A priori, mas pode acontecer de usarem furos inclinados. Dificilmente você vai ver, mas acontece. Aqui a gente tem a malha quadrada, a comparação aqui. A gente tem malha quadrada e a malha triângulo equilátero, ou pés de galinha, né? Observem o que ele está dizendo aqui nessas imagens. Aqui no ponto do furo de detonação central, né? Está distante 3,18 dos próximos furos, tá? Então a gente tem essa relação aqui, ó. Então, o furo de detonação aqui do meio, ele é equidistante para os 4 próximos furos. Igualmente para esses aqui, ó, eles vão ter a mesma distância em relação ao do meio. Tá? Então a gente tem aqui uma malha quadrada. Imagine aqui, aqui um quadrado. Deixa eu riscar. Um quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados. Aí, se tu olhar de cima, numa visão assim de drone, né, visão de planta, a gente vai perceber que parece uma malha quadrada mesmo, cheia de quadradinhos. Parece um papel quadriculado, papel milimetrado, né, que a gente chama. E aqui na verde a gente tem um exemplo da malha triângulo equilátero. A gente tem um triângulo no meio e a gente tem os 6 próximos furos, tá? Os 6 próximos furos equidistantes, formando um X. E por que a gente chama de pé de galinha? Por causa disso aqui, ó. Deixa eu pintar aqui para vocês. Opa, pintar aqui. Tá, um pé de galinha aqui, por exemplo. Tá? Parece um pé e aquele terceiro pé para cá e para cá. Acho que fica melhor se eu pintar só um pé da galinha. Aqui. Imagine aqui o pé da galinha, tá? Mesmo vale para essa outra trinca aqui, ó. Acabou pintando a outra. Tá, mas da ideia de aquela trinca assim que é o pé da galinha. A gente tem aqui malha retangular e a malha pé de galinha. Furos verticais, como eu falei, geralmente são utilizados para elas. E as pés de galinha são geralmente utilizadas para furo inclinado. Acho que aqui que a gente tem uma visão de planta é melhor de ver, porque eu falei do pé de galinha. Olha. Né, que tem 3 pontas. Se tiver aqui, ó, 3 pontas. Aí, acho que assim fica melhor. Tá? De cada coisinha, cada V desse é um pé de galinha. Tudo bem? Ou estagiada. Ou triângulo equilátero. Tá? Então, chega nesse ponto, eu queria mostrar para vocês que existem várias formas da gente estar calculando todos esses parâmetros para montar a sua própria malha de perfuração, seja ela quadrada, retangular, estagiada, que é a mesma coisa que pé de galinha, que é a mesma coisa que
triângulo equilátero ou ainda alongado, tá? Então, vários autores diferentes, Anderson, Franklin, Pearson, Rino, Osman, Ash, enfim, Konya, Berta, Carr, Konya de novo, tá? Então, vários autores diferentes calculam de formas diferentes esses parâmetros que a gente viu hoje. Altura da bancada, diâmetro do furo, subfuração, qual parcela vai ser carregada, precisa da densidade da rocha ou não, compressividade da rocha, tá? Se ele dá uma dica do equipamento carregado, dependendo da altura da bancada e do furo. Cada autor vai contemplar uma coisa ou várias diferentes, mas todos eles começam os cálculos ou pela altura da bancada, como é o caso aqui desses, tá? Ou eles começam os cálculos pelo diâmetro do furo. Por isso que eu falei que existe essa relação direta, tá? Então, vocês podem usar autores diferentes, mas sempre vai cair num resultado muito similar um do outro. Vai variar pouco de autor para autor. A gente observa nesse momento que é um estudo muito prático, né? Muito empírico, são fórmulas empíricas. Foram avaliadas e foram estabelecidas por autores diferentes. Na prática, eles viram o resultado, avaliaram e trouxeram fórmulas, tentando o que funcionou para eles para funcionar para a maioria, né? Mas a gente sabe que a geologia, cada caso é um caso, por isso que a gente precisa sempre estar reavaliando os resultados do desmonte. Primeira característica que eu vou mostrar aqui para vocês, a altura da bancada. Eu trouxe esse gráfico aqui que a gente pode estar avaliando. Por exemplo, uma bancada de 10 metros. Tá? Ele vai vir por aqui. Então, vai pegar uma nuvem de resultados. Deixa eu pegar outra cor. Mais ou menos por aqui. Ó. Tá? Então, eu vou ter um diâmetro, quando a minha altura for de 10 metros, eu vou ter um diâmetro de 50, né, 55 mais ou menos, até 100, na média, tá? Isso é mais ou menos para ter uma ideia dos tamanhos. Então, dependendo da altura da minha bancada, eu vou ter um determinado diâmetro do furo. Então, diretamente relacionados. Fatores que limitam a altura da bancada. Estabilidade geotécnica. Se não for muito competente, os taludes tendem a ser baixinhos. Se eles tiverem uma competência muito boa, tendem a ser mais altos. Eles podem ser mais altos, tá? Que não vai cair, não vai ceder. Tudo bem? E aí a gente tem essa primeira fórmula que eu trago para vocês de configuração de malha. O diâmetro do furo ele vai ser igual à altura da bancada dividido por 10. Essas contas elas só fazem sentido da forma que elas foram criadas, né? Para polegadas e pés. Então, quando forem fazer isso para nossas medidas, eu indico fazer primeiro como manda, né, em polegadas e pés, e depois no resultado, só o resultado converter. Tudo bem? A gente tem aqui burden, que é a mesma coisa que o afastamento. Né? A distância da face do talude, que a gente está vendo aqui, para a primeira fileira, ou então entre fileiras, a distância entre fileiras. Tá? Então, o meu afastamento vai ser algo entre 25 menos 35 vezes o diâmetro do explosivo dividido por 12. Então, pode ser um número aqui, ó, na verdade não é menos, é uma variação entre 25 e 35. Pode ser qualquer número entre 25 e 35 vezes o diâmetro do explosivo dividido por 12. Tá? Essa é a fórmula para tu encontrares o afastamento da tua malha de perfuração. DE é o diâmetro dos explosivos, pés e polegadas. Eu utilizei essas fórmulas desse autor, que agora eu não lembro qual desses autores aqui eu estava procurando, eu não lembro se foi Konya, não lembro quem que foi desses autores, mas eu fiz um projeto que ficou muito bom de perfuração de desmonte de rocha na Munheca, tá? E entreguei memorial de cálculos e eu fechei lá a disciplina de perfuração e desmonte de rocha na universidade que eu estudei na Austrália, tá? Então, mas eu não gosto dessa porque usa pés, usa polegadas, é chato ficar convertendo. Eu acabei usando essa e deu super certo os meus resultados, tá? Pelo menos na teoria, né? Na teoria deu certo. Então,
se forem usar esse método que eu estou mostrando aqui, eu recomendo sempre usar no formato que eles dão, pés e polegadas, e depois, por último, converter para nossas unidades. Tá? A altura da bancada. Se eu souber o diâmetro do furo, eu posso definir a altura da bancada. Se eu souber a altura da bancada, eu posso definir... Ou se souber a altura da bancada, eu posso definir o afastamento. Tá? Afastamento e altura da bancada sempre diretamente relacionados. Existe uma proporção entre eles, entre esses parâmetros. A gente tem aqui o espaçamento. O espaçamento é igual a 1 menos 1,8 vezes o afastamento. Sempre em pés. Tá? Subfuração, aqui representado por J. Um valor que varia de 0,2 a 0,5 vezes o afastamento, que eu já vou ter calculado. O tampão, qual é o comprimento, né, do tampão? Ele pode variar nessa conta de um número entre 0,7 e 1,3 vezes o próprio afastamento. Então existe uma relação de proporcionalidade entre esses parâmetros geométricos que compõem a malha de perfuração. Meu deck geralmente é 6 vezes o diâmetro do furo, que a gente viu lá naquele slide. Tá? E aqui eu trago para vocês, só para vocês terem uma ideia da perfuração subterrânea. Tá? O ponto mais diferente em relação à perfuração de superfície de bancada para a perfuração subterrânea é justamente a existência do pilão. O pilão geralmente, não sempre, mas geralmente fica no centro da escavação. A gente tem uma imagem aqui, ó. Aqui. Observem que aqui a gente tem por onde vai avançar o túnel, né? O avanço do túnel ele vai ser feito aqui. O portal, né? Não é o portal. O portal seria a saída para a parte externa, mas o caminho que a escavação, o túnel vai seguir, tem esse formato aqui, meio abaulado em cima, né? Forma de baú, abaulado em cima, tá? E ele vai adentrar, ele vai avançar. Então, o desmonte ele vai começar justamente pelo meio, pelo pilão. Eu já vi situações em que o pilão não é no meio, é em outra parte, tá? Mas de forma genérica, de forma geral, ele é sempre no meio. Sempre não, geralmente no meio, tá? E o que é esse pilão? Quando a gente está desmontando uma bancada, a gente tem a parte de cima livre e a face do talude livre. Então a gente tem dois planos que dá acesso ao ar, digamos assim. Eu vou explodir eu vou detonar o explosivo lá que está confinado. Ele vai ter dois caminhos para seguir, que ele vai pelo caminho mais fácil, né? Para cima e para o lado. Quando eu não tampono, ele vai quase todo para cima. As ondas de choque, as ondas que vão desmontar o material rochoso vão para cima. Se eu tampono, elas vão para o lado, em direção à face do talude, a face livre, tá? Quando eu estou falando de escavação subterrânea igual essa, não existe essas duas áreas livres, eu só tenho mesmo a face do túnel livre. Para cima é rocha, para trás é rocha, para baixo é rocha, nas laterais é rocha. Então ele precisa ter mais um plano, tá? Mais um plano livre para dar esse impacto, esse arranque no desmonte. Para isso eu vou fazer esse pilão aqui, que é um furo vazio, um furo alargado, vazio. Esse aqui é o chamado pilão Michigan. Ele tem esse formato aqui, furo alargado, né, no meio, vazio, sem explosivo, e ele vai ser perfurado o máximo possível, para dar mais a face livre, dar um ponto de alívio, né, na hora da detonação, na hora do estresse, na hora da tensão gerada sobre aquele maciço rochoso. Tá? Esse aqui é o formato Michigan. Essa numeração a gente vai ver na próxima aula, nas duas próximas, daqui a 2 aulas, que é a sequência de detonação, de detonar de um lado, do outro, de cima, de baixo, junto, aí vai detonar no quadrado, depois em paralelogramo, e assim vai, até tomar todo aquele avanço do túnel. Tá? E existem outros pilões, pilão coromate, pilão em secção quadrada, em seção quadrada, pilão queimado ou burn cut. Esse burn cut aqui, ó, com furos paralelos, eu já vi ele sendo feito também na lateral, não só no meio, tá? Eu já vi ele sendo usado na lateral. Mas a princípio é isso, eu queria que vocês vissem que é um pouco diferente o desmonte subterrâneo, tem suas peculiaridades, tá? Mas o que eu queria focar mesmo foi o que a gente viu hoje de perfuração em face de talude, em bancadas, tá? No método de bancadas.
Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo esse glossário. Sinceramente, eu já vi tantos glossários de Lavra hoje em dia que são tão incompletos. Esse aqui é extremamente completo, apesar de tem 1 século e 1 ano, tem 101 anos. Tá? É bem antigo esse livro. Parece que ainda foi feito na máquina de datilografia, tá? ou alguma coisa mais antiga a isso. Mas é extremamente interessante porque ele te dá a definição no grosso. Ele diz, o que é tal coisa? É isso, ponto. Tá? Sabe? Então eu acho bem interessante se tu estiveres tentando entender, tentando ler um livro de engenharia de Minas em inglês, acho muito importante estar acompanhando ele. Eu vou deixar um link que te dá acesso ao livro. Tu não pode baixar, é da Google Play, do Google Play, da Play Store. Mas tu consegue ler ele por completo, sem faltar nenhuma página, tá? Então, tendo internet, tu consegue acessar. Achei bem interessante. Vou deixar para vocês. Se vocês acharam o conteúdo da aula de hoje interessante, considere se inscrever no canal. Obrigado pela atenção.